ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Esse relato é raiz, é estranho e é assustador. Quem me enviou foi o Wilson e se chama Não Abra o Portão para o Morto, e começa mais ou menos assim. Luciano, meu querido amigo, virei fã do seu canal e não me conformo. As pessoas precisam saber mais desse seu canal, precisam saber de todos os relatos. É muito bom ter a sua companhia nas madrugadas. E eu só ouço de madrugada mesmo, porque é na madrugada que eu trabalho. Eu sou o porteiro de um prédio antigo de 18 andares aqui na minha cidade. Aceitei esse trabalho faz um ano por causa do desemprego. Eu sou formado, mas já trabalhei como entregador de comida, motorista de aplicativo e neste último ano como porteiro. Não vou ficar reclamando aqui, mas sim contar o meu relato. Quando me indicaram para a vaga de porteiro, disseram que era para ser entrevistado pelo síndico no próprio prédio e tal. Tinha mais algumas pessoas para serem entrevistadas, senhores mais velhos e até com experiência maior na função. O síndico acabou me escolhendo, mas antes ele falou assim: Wilson, a vaga é sua, mas não vou dispensar ainda os outros candidatos até que você me responda se aceita as seguintes condições. Primeiro, a vaga é para trabalhar de madrugada. Tudo bem para você? Eu concordei, na verdade eu já sabia disso e esse era o principal motivo de eu aceitar. Eu queria parte do dia livre para resolver outras coisas e durante a madrugada eu poderia estudar enquanto trabalhava, porque o movimento era menor. O síndico ficou satisfeito com a minha resposta e perguntou: Ótimo, a segunda condição é: você tem medo de assombração, fantasma, espírito, essas coisas? Eu ri, mas ele continuou sério. Eu perguntei se era sério e ele confirmou. Sim, nosso prédio tem histórico de gente assustada que vê coisas. Besteira, tá? Eu mesmo nunca vi nada, mas quero saber se você tem medo, porque os moradores poderão te falar bobagens. O outro porteiro também poderá te contar algumas histórias totalmente absurdas. Além disso, se você for impressionável, acabará vendo e ouvindo coisas. Eu respondi para ele que não teria problema quanto a isso. Na verdade, achei o cúmulo da falta de profissionalismo o cara me falar isso, mas tudo bem. Peguei o emprego. O prédio aqui tem pouca segurança, mas nenhum histórico de roubo. As famílias são unidas e o clima em geral é bom. Não há estresse durante a semana. Nos finais de semana, as madrugadas são um pouquinho só mais agitadas, mas nada demais, nada que dê muito trabalho. Comecei naquela madrugada mesmo. O síndico me apresentou para o porteiro da noite e já falou assim: Elias, não vá falar besteira aqui pro Wilson, tá bom? Elias, o porteiro da noite, aquele que antecedia o porteiro da madrugada, que no caso seria eu, riu meio tenso da brincadeira do síndico. Eu fiquei lá com ele na portaria. Ele dobraria o turno para me ensinar e deu tudo certo.
Não ficamos amigos, nada disso. Ele praticamente não fala nada, não conversa nada. Só explicou para mim o básico do trabalho, que é bem simples. Ele também comentou sobre alguns moradores, mas nada de fofoca, só costumes, preferências e hábitos. De manhã chegou o outro porteiro. Nos cumprimentamos e deu tudo certo. Eu fui embora. Na madrugada seguinte eu assumi a portaria. Os moradores tinham um código para abrirem o portão. Digitavam um código num painel. Os visitantes anunciavam onde iam e os porteiros deveriam abrir, mas antes deveriam tocar o interfone no apartamento para confirmar a visita, ou até no caso de entregadores. Nós avisávamos os moradores para descerem. Havia uma lista de moradores e apartamentos em uma prancheta. Assim eu poderia saber mais ou menos o nome de quem morava em cada apartamento para poder acionar o interfone. Aqui no prédio são 2 apartamentos por andar, resultando num total de 36 apartamentos, nem todos ocupados. Eu comecei a trabalhar em uma quarta-feira e deu tudo certo, na quinta também. Na sexta, quando cheguei no trabalho, o síndico estava na portaria falando com o porteiro. Creio que o síndico estava dando uma bronca ou alertando o porteiro de algo, porque eu ouvi falando de maneira ríspida. Ele disse: "Não se meta, tá bom? Fica na sua, Elias." Eu ignorei a bronca que ele estava dando no meu colega, cumprimentei ambos. O porteiro Elias nem olhou na minha cara, só me cumprimentou rapidinho e foi embora. O síndico me perguntou: "E aí, Wilson, tudo certo? Já se adaptou?" Eu concordei, expliquei que o trabalho era simples e comecei o meu turno. Umas 2 horas da manhã, o telefone da portaria tocou. Não foi o interfone, foi o telefone mesmo, o externo, indicando que alguém estava ligando para o prédio. Eu atendi e uma voz sussurrada falou assim: "Leia o papel amassado na lixeira." Eu fui perguntar quem era, mas a pessoa desligou imediatamente. Ela só deu essa mensagem: "O telefone não tem identificador de chamada, é bem antigo. Portanto, não deu para eu saber que número ligou." Refleti sobre o pedido e peguei a bolinha de papel amassada no lixo. Era uma folha de caderno, a única folha que estava no lixo. Eu desamassei e estava escrito assim: "Não abra o portão para o morto." Estava escrito num garrancho tão feio que parecia que a pessoa tinha usado a mão que não escreve ou até os pés para não ser identificada. Mas deu para entender a frase. Eu picotei o papel e joguei no lixo. Não fazia sentido aquilo. Voltei a ler o livro que eu estava lendo. Então, cerca de 1h30 depois, de canto de olho, notei uma presença no portão, uma pessoa parada. A pessoa não havia tocado o interfone, mas estava lá, parada, olhando para a guarita. Eu apertei o botão e falei pelo próprio interfone com a pessoa. "Pois não?" E essa pessoa respondeu algo, mas eu não pude ouvir, então eu avisei pelo próprio interfone: "Por favor, aperte o botão para falar." O homem continuou falando alguma coisa e em seguida foi embora. Eu ignorei. Não parecia um assaltante, mas também não era um morador. O pior é que na outra sexta-feira, na sexta-feira seguinte, o mesmo homem retornou e fez o mesmo procedimento no mesmo horário. A diferença, porém, é que desta vez eu fui até o portão. Era um homem muito branco, com a cara de cansado e olhar perdido. Ele usava um terno marrom, uma camisa velha amarela e gravata marrom alaranjada. Tudo muito anacrônico, muito fora de moda, muito antigo. Esse homem falou assim: "Eu vou no 52, pode abrir, por favor?" Eu falei: "Claro, 1 segundo só." Subi até a guarita para abrir, mas antes peguei a prancheta de moradores e lá estava escrito que o apartamento 52 estava vago. O dono havia colocado para alugar e não havia ninguém morando ainda. Havia outros apartamentos assim no prédio. Então eu desci e expliquei para o homem: "Senhor, não tem ninguém no 52.
Eu não posso deixá-lo entrar, pois eu não tenho quem avisar. O senhor é morador daqui? Então o homem gritou comigo, bem agressivo. Eu vou no 52, abra esse portão. Quando ele gritou, o bafo que saiu da boca dele era de pura carne podre. Ele quase não tinha dentes e sua língua era roxa. Eu falei que não abriria e ele foi embora. Comentei com o síndico no dia seguinte, um pouco antes de assumir o meu turno, quando eu voltei para trabalhar no sábado. Eu cheguei mais cedo exatamente para isso. O síndico suspirou e falou assim: era isso que eu temia. Eu pensei que fosse demorar um pouco mais para acontecer, Wilson. Esse cara que veio aí é um maluco. Ele sempre vem, sempre usando a mesma roupa e sempre pedindo as mesmas coisas. Ele vai voltar, sempre às sextas-feiras e aproximadamente às 3 horas da manhã. E ele vai pedir para ir no 16, no 25, no 34, no 43, no 52 e no 61. Só que aqui no prédio, desses apartamentos aí, nós só temos os 52 e o 61. Não existem os outros números de apartamento. E os dois estão vagos, tanto o 52 quanto o 61. Então eu perguntei, e vocês já tentaram chamar a polícia? O síndico explicou que o cara não fazia nada além de pedir para entrar. E isso não seria um motivo para chamar a polícia. Ele até explicou. Os porteiros e alguns moradores falam que esse homem aí é um defunto, mas eu sei que não é uma pessoa morta, isso não é possível. Com o passar das semanas, eu fui me acostumando com a visita do homem nas madrugadas de sexta-feira. Era só ignorá-lo. Uma quinta-feira, porém, quando eu fui assumir a portaria, o porteiro da noite falou assim: Wilson, presta atenção, o proprietário do 52 e do 61, que é o mesmo, deixou as chaves aqui porque amanhã o corretor vai trazer umas pessoas para verem, tá bom? Avisa o porteiro da manhã que vai chegar gente aí para visitar os apartamentos. Coincidência ou não, aqueles 2 andares faziam parte da lista de andares que o doido, o defunto, sempre pedia para visitar. Isso instigou a minha curiosidade e o que eu fiz? Aproveitei a calmaria da madrugada chuvosa e peguei as chaves. Eu queria ver os apartamentos. Uma curiosidade silenciosa e mortal tomou conta de mim. Eu esperei o momento certo e subi até o 52, rezando para que ninguém aparecesse no portão na minha ausência, que ninguém me chamasse. Na pior das hipóteses, eu teria que mentir e dizer que eu tinha tido uma inesperada dor de barriga. Cheguei aos 52, destranquei rapidamente a porta. Não poderia fazer muito barulho para não chamar a atenção dos moradores do 51. Assim que eu pisei no apartamento, estranhei. Notei que ele era muito frio, mais frio que a temperatura normal das áreas externas. Estava completamente vazio, sem mobília, sem nada. Nem lâmpada havia no apartamento. Eu tinha que olhar tudo rapidamente. Percebi que não havia nada demais na sala e decidi ir embora. Foi quando eu ouvi vozes vindas do quarto. Vozes sussurradas. Sem fechar a porta atrás de mim, corri até a fonte das vozes. E foi aí, Luciano, que eu tive uma visão horrível. Eu vi um casal. Eram 2 pessoas, um homem e uma mulher bem velhos, cerca de 85 ou 90 anos. Eram muito brancos, enrugados, estranhos. Pareciam fantasmas porque brilhavam. Eles usavam roupas antigas e em péssimas condições. Estavam sentados em cadeiras velhas de palha, um de frente para o outro. Eles conversavam entre si e a voz deles parecia sussurrada e eletrônica ao mesmo tempo. Não sei explicar. Eles mesmos pareciam imagem de TV em 3D, sabe? Pareciam hologramas.
Eles não estavam lá exatamente. Porém, de alguma maneira, eles me viram. Creio que eu também era um holograma para eles. A mulher do casal me olhou e sussurrou, ou melhor, falou para o marido: "Tem alguém aqui." O homem respondeu: "É Rimon? Rimon, é você, filho? Já são 3 horas?" A mulher apertou os olhos tentando me ver, como se fosse difícil me enxergar. Então ela falou: "Não consigo ver, mas acho que não é Rimon. Não é ele não." O homem ignorou o que a mulher disse, virou em minha direção e ficou gritando: "Volte, Rimon, volte para Sete Além, filho." O homem então, esse homem idoso, veio em minha direção e me atravessou como se fosse um fantasma. Olhei para trás e ele estava caído no chão. A mulher, a idosa, correu até ele e o amparou, e ambos ficaram no chão chorando. E o homem dizia: "Nosso filho deve estar morto, nunca mais veremos ele." Eu saí correndo. Contando assim, parece que tudo foi demorado, mas foi muito rápido. Rápido, real e assustador como os relatos que você conta aqui, Luciano. Na sala, eu estranhei uma coisa. A porta, que eu havia deixado aberta, estava fechada. Tentei sair do apartamento, mas a porta estava trancada por fora. Peguei a chave no meu bolso para abri-la, mas a chave não entrava na fechadura. Forcei e não tinha jeito. Decidi testar outra chave e a porta abriu e eu saí. No corredor eu estranhei uma coisa. Eu estava no 6º andar, no apartamento 61. Como era possível? Se eu havia entrado no 52, como eu poderia agora estar no 61? Eu havia sido transportado? Não era hora de pensar isso. Eu precisava voltar para a portaria. Como o elevador estava demorando, desci correndo pelas escadas. Ao passar pelo 5º andar, eu notei que a porta do 52 estava aberta, como eu havia deixado. Fui até lá e tranquei. Em seguida, retornei ao meu posto de trabalho. Olha, refleti sobre aquilo o resto da madrugada. A madrugada toda e o dia seguinte inteiro. Não pude dormir. Eu tinha visto algo sobrenatural pela primeira vez na vida. O que você faria no meu lugar, Luciano? O que vocês fariam no meu lugar, inscritos? O que seria essa palavra Sete Além? O que eram aqueles seres? À noite, no trabalho, próximo às 3 horas da manhã, eu desci até o portão de saída do prédio e esperei. Esperei pelo morto. E como eu esperei, ele apareceu. E como de costume, como ele fazia há muitos anos, ele pediu: "Eu vou no 52, abra esse portão." Sem pensar 2 vezes, destranquei o portão. Isso mesmo, eu abri o portão para o morto. O homem entrou correndo e eu corri atrás dele. Ele subiu as escadas rapidamente e eu o segui tentando alcançá-lo. Ele parecia estar sendo atraído magneticamente para o andar, para o apartamento. Ele avançou pelo 5º andar, chegou até a porta do apartamento 52 e deu de cara com a porta. Começou a bater. Ele fedia a carne podre. Eu fiquei apavorado com receio de que alguém acordasse no prédio devido às batidas dele na porta. Por isso, eu acabei encostando nele e o empurrando, pois eu estava com as chaves. Eu me adiantei e destranquei a porta para ele. Como eu destranquei e eu estava na frente dele, eu entrei correndo e corri para o quarto, onde os idosos deveriam estar. Dito e feito, abri a porta devagar, o casal de idosos realmente estava lá, sentado nas suas cadeiras de palha. Diferente do dia anterior, eles não estavam mais como hologramas,
estavam bem solidificados, como o homem que eu havia deixado entrar no prédio. Eram pessoas reais, apesar de que não pareciam humanos, com aquela pele, aquela cor dos olhos e aquele fedor de carne podre. Provavelmente, sexta-feira, às 3 horas da manhã, o portão ou portal os trazia totalmente para o nosso mundo, como uma sintonia completa, como uma órbita, como se dependesse de algum fator de tempo que ficasse alinhado perfeitamente e colocasse eles em sintonia total com o nosso mundo. Então eles estavam solidificados e talvez, não sei, o mesmo ocorria com o homem. Assim que eu entrei, o casal de idosos me olhou e eu falei assim: "Vocês queriam Rimon, o filho de vocês? Pois bem, aqui está Rimon." Os dois se levantaram emocionados e se aproximaram de mim. Eu me afastei devagar da porta e o homem entrou. E eu fiquei com o coração apertado e emocionado ao ver o encontro do homem com o casal de idosos. O homem se aproximou bem perto do idoso. Eu, emocionado, encostei na parede. Nesse instante, o idoso ficou bem perto do homem e deu uma tremida. Em seguida, o idoso caiu no chão, de barriga para cima, e havia uma faca cravada em seu peito, de onde escorria um sangue azulado quase negro. A mulher idosa gritou. Então o homem que havia entrado no prédio se aproximou do idoso caído, girou a faca no peito desse idoso recém-assassinado e puxou. Então olhou para a idosa. A mulher, assustada, correu até o fundo da parede e começou a gritar: "Você matou o meu marido! Você o matou como fez com o nosso filho Rimon." Eu fiquei estático, congelado, em pânico. O homem deu grandes passos indo até a mulher e fez a mesma coisa que havia feito com o marido dela. E assim a idosa também morreu. Em seguida, o homem se virou para mim e disse: "Agora é a sua vez. Depois disso, eu vou embora desse lugar, pois eu já fiz o que tinha que fazer. Acabei com os 2 pais do meu inimigo Rimon, que eu já havia acabado também. Tenho que sair daqui logo, senão serei levado de volta para Sete Além, para onde nunca mais quero ir." Ele falou aquilo de maneira grandiosa e com efeito, querendo me causar susto. Só que eu fui muito rápido. Mais do que rápido, eu fui um velocista, pois eu saí correndo. Ele não esperava por aquilo, ele esperava que eu ficasse ali tremendo de medo na parede, mas eu saí correndo e ele não teve reação. Eu saí do apartamento e o tranquei para dentro. Escutei ele se aproximando da porta e ele tentou abri-la, mas não conseguiu, então ficou batendo e gritando: "Abre, abre essa porta! O portal vai fechar comigo aqui! Eu não quero ir para lá! Eu não posso voltar para lá! Abre, eu imploro!" Eu permaneci do lado de fora por alguns segundos, até que os gritos do homem foram virando sussurros eletrônicos e então sumiram de vez. Destranquei a porta e o apartamento estava vazio. Não havia homem, nem cadáveres dos idosos, nem faca e nem cadeiras. Talvez nunca houve. Nunca mais aconteceu nenhum incômodo do fantasma da madrugada naquele prédio. Eu sinto que eu errei muito ao promover o encontro dos velhos de Sete Além com o assassino fugitivo. Porém, ao mesmo tempo, creio ter participado de algo incrível, um crime multidimensional.
assim que eu abri o portão para o homem morto. E agora continuo aqui, trabalhando nesta portaria, sem acreditar na aventura sobrenatural que presenciei e que nunca mais se repetiu. Um abraço do seu amigo e inscrito Wilson. E esse foi o relato do porteiro Wilson. Olha só, Wilson, eu quero que você me passe o endereço desse apartamento, desse prédio, porque será que o efeito de entrar em um apartamento e sair no outro, entrar no 51, sair no 62, não, ao contrário, entrar no 52 e sair no 61 ainda acontece? E por que os apartamentos têm esses números? Os apartamentos que o morto pedia, o morto não, né? O assassino pedia para você, o 16, o 25, o 34, o 43, o 52 e o 61, sempre somavam 7. Você percebeu isso, Wilson? Sempre somavam 7. 7 além. Faz sentido? E você, o que você acha desse relato? O que você acha do que o Wilson nos contou? Escreve aqui no comentário, ajuda a engajar. Eu tô percebendo que vocês estão assistindo, estão comentando e não estão deixando like. Fica ali, não sei quantos mil views e pouquinhos likes. Não, gente, ajuda, deixa o like, deixa o comentário. Para mim isso é muito importante. Diria mais, é essencial para eu continuar pondo vídeo aqui todo dia. Eu tô pondo vídeo todo dia para você, porque eu gosto de você, entendeu? Então, fica comigo nessa e em todas as madrugadas, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em 7 Além. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.